Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, amigos. Estamos aqui para mais um encontro nessa tarde de feriado. É Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora, né? Dia 12 de outubro. Mas nós estamos aqui, né? Além de comemorar esse feriado, né? Mandar um beijo lá para o pessoal todo da Alemoa, que está fazendo uma festa grande hoje lá para as crianças, né? Mandar também as nossas vibrações, né? A todos os católicos, a todas as pessoas, né, que veneram Nossa Senhora, enfim, né, mandar as nossas vibrações para todos, que ela cuide muito bem do nosso país, e também vamos compartilhar aqui o nosso encontro de hoje com os nossos amigos, com os nossos familiares. Deixa eu chamar a Margarete aqui para o nosso encontro de hoje. Boa tarde, Margarete. Boa tarde, Roseli. Tudo bem? Boa tarde aos ouvintes. Nesse feriadinho, né, gostoso. Feriadinho Dia das Crianças, feriado de Nossa Senhora Aparecida, né? Muita gente brincando e muita gente orando também hoje, né? Uma atmosfera, assim, bem gostosa no dia de hoje, né? Com certeza, né? E olha só, o pessoal vai chegando aqui nesse sábado gostoso, né? Começando aqui com a Érica, que já está aqui para atender a todos, o Marvin também. O pessoal vai chegando aos pouquinhos, né? Nessa tarde. E hoje nós temos o estudo da obra, né? Nosso Lar. Esse livro tão gostoso de ler, porque nos ensina muito sobre o mundo espiritual, onde André Luiz vem contando a sua experiência, gente. E a experiência de André Luiz nesse livro, você pode se identificar muito, porque eu acredito que muitos de nós vamos passar por isso que André Luiz passou, principalmente o início, né? Porque depois o André Luiz entendeu, né, quis estudar, alguns não querem estudar, alguns não querem trabalhar, mas o início, né, toda aquela perturbação que o André Luiz passa logo que ele desencarna, todos nós vamos passar, né, Margarete? Com certeza, né? Cada um São do seu jeito. raros os que Cada não um passam. do seu jeito, né? Diz Cada que um vai passar de um jeito diferente, mas vai passar por essas experiências, né? Vai depender muito do que nós fizemos por aqui, né? Você vê que eu esqueci de colocar, Roseli, coloquei Margarete Moisés aqui, né? Mas Moisés hoje não está por aqui. Não tem problema, você está com né? ele sempre, no pensamento, no coração, né? Não é, Você sabe que ele inventou uma coisa diferente? Ele não inventou mais as ararinhas. Inventou outras calopsitas. Ararinhas? Agora são as calopsitas? E alguém aqui naquele dia, não lembro quem foi, escreveu assim, ararapsitas. Psitas? As ararapsitas. Fica difícil de falar, né? As ararapsitas. Moisés, Marcelo não me venha inventando outra coisa, né? Porque já pensou ter que colocar mais um pássaro aí nessa história? Pelo amor de Deus. Ele inventou as calopsitas e aí inventaram ararapsitas.
É, muito bom. Bom, olha, o pessoal está chegando aqui, Margarete. Deixa eu dar boa tarde aqui para a Ana, que está conosco, a Sônia também. Ei, maravilha, né? Olha, dizem que um dos maiores medos dos espíritas é o umbral, né? Então, a André Luiz vem mostrando aí essa passagem dele pelo umbral, e hoje a gente começa o capítulo 1, Margarete, né? Nas 2 semanas anteriores aí, fizemos as 2 mensagens, a de Emmanuel e de André Luiz, que são ensinamentos assim, que dariam um livro profundos, e agora nós vamos para o primeiro capítulo do livro Nosso Lar. Mas antes, Margarete, você faria a nossa prece? Faço sim, Roseli. Eu esqueci de pegar minha precezinha da fraternidade aqui, que eu gosto de fazer. Ela não veio aqui no meu papelzinho, no meu livro. Mas eu vou fazer a oração e vou ler uma mensagem do próprio André Luiz, tá? Para a gente ir começando, e enquanto isso o pessoal vai chegando. Então, tá certo, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade do bem, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos no nosso estudo da obra Nosso Lar, rogando essa espiritualidade que abençoe o lar de cada um de nós, trazendo a paz, a harmonia, o equilíbrio, e que se você tiver aí com o seu copinho de água ou sua garrafinha, que ela também possa receber a visita dos benfeitores espirituais e nutrir essa água do alimento espiritual de que cada um de nós necessitamos. Então, agradecemos mais uma vez por essa tarde de estudo. Gratidão. Eu vou ler a mensagem, diz assim: Consolador prometido. Deus fala às criaturas de acordo com a necessidade e o entendimento de cada época. Moisés aponta a terra prometida. Jesus anuncia o reino de Deus. Kardec descortina o mundo espiritual. Moisés legisla com ameaça. Jesus exemplifica o perdão. Kardec exalta a caridade. Moisés aplica a justiça. Jesus usa de misericórdia. Kardec expõe a lei de causa e efeito. Moisés produz fenômenos. Jesus surpreende com prodígios. Kardec explica a mediunidade. Moisés age com rigidez. Jesus ensina com bondade. Kardec revela com bom senso. Moisés disciplina. Jesus liberta. Kardec esclarece. Moisés recebe os mandamentos. Jesus comunica-se com o Pai. Kardec dialoga com o Espírito de verdade. O Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo para dar continuidade ao plano divino de conhecimento espiritual. Moisés, a lei. Jesus, o amor. Kardec, a razão. Muito bonita, né? Ele mostra cada um, né, com o seu trabalho, com a sua missão, e são missões assim importantíssimas, né, para a nossa evolução, para o nosso entendimento de toda essa parte espiritual. Sim. Muito bom. Olha, o pessoal chegando aqui, o Moisés já está aqui com a gente, viu? Tá, ele está bem aqui do lado hoje. Já está do ladinho, ele tá de folga da lojinha. Ah, é? Hoje ele não abriu. Tirou folga agora de tarde da loja. Que bom. Precisa, né? Um dia, pelo menos uma tarde aí de folga. A Vanessa também está aqui conosco. Boa tarde, Roseli e Margarete. Graças a Deus, mais uma oportunidade de aprendizado. Abraços, Vanessa. É tão bom, né, Vanessa? Eu também acho. A Sônia Bonfim também aqui conosco. E o cafezinho, né? Cafezinho, né? Cafezinho. Eu quero saber quem fez esse cafezinho. Esse aí é por conta do Moisés. Opa, eu tô com a minha água aqui, que já está fluidificada. Mas eu também tô com a minha água aqui, ó. A aguinha fluidificada aqui. Hoje eu não trouxe meu cafezinho, que geralmente eu tomo cafezinho com vocês à tarde, mas o Marcelo não fez o meu cafezinho. Ah, meu Deus. Tem que fazer que nem o Moisés. Então. Muito de folga, Marcelo. Tá de folga hoje. Não, hoje ele está lá dando uma prensa na Sofia, porque hoje ela está assim, atacada, sabe? Está latindo. Sim. Então ele está lá tentando segurar
a Sofia. A Vanessa falou que vai pegar água, então. Isso aí, Vanessa, pega a água que já foi fluidificada, hein? Vai lá pegar a aguinha para a gente começar o nosso estudo. Vamos lá, Margarete. Vamos. O capítulo 1 do nosso lar. Chamados nas zonas inferiores. Aí você olha assim, você fica pensando assim, que é isso, né? Ai, que medo, né? Acho que foi assim, quando você lê esse primeiro capítulo, dá a impressão assim de que a obra vai ser toda assim, né? Mas não é, né? Então eu vou ler aqui o... Interessante que o primeiro capítulo é o que mais as pessoas ficam impressionadas. Sim. Não é? As pessoas só lembram dessa parte, principalmente depois do filme, que retrataram o umbral, né? Então você visualizou que eles, né? Os cineastas acharam que é umbral. Aí as pessoas ficaram mais impressionadas ainda. Lá no centro, nós estamos estudando a obra de Kardec, O Céu e o Inferno, e está falando sobre o inferno, né? Aí o pessoal assim, ai, que absurdo acreditar no inferno desse jeito, que não sei o que lá. Eu falei assim, gente, o espírita morre de medo do umbral, só mudou o nome, né? Que as pessoas morrem de medo do umbral, só muda o nome. Não vem falar, não, que o povo acredita no inferno, porque vocês morrem de medo do umbral. Eu me coloco também aí no meio, né? Porque a gente fica meio, ai meu Deus, será que eu vou? Não vou? Será que minha passagem vai ser rápida ou demorada? Não sei. Mas de André Luiz eu sei aí que foram quase 8 anos, não foram? Acho que um pouco até mais do que 8 anos. Então vamos ver. Vamos lá, Margarete. Então vamos lá. Começa assim, se você tiver com o seu livrinho aí, pegue ele aí nas zonas inferiores. Vamos lá. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo, a noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Olha que interessante, Roseli. Ideia de tempo e espaço, ele não estava entendendo nada. Tinha perdido essa noção de tempo e espaço. Por que será, no mundo espiritual, como é que será tempo e espaço? Será que tem tempo e espaço? É igual ao nosso? A dimensão é diferente? O que a gente tem, né, relatos, né, quando a gente atende os nossos irmãos, né, necessitados, muitos chegam nessa situação de não saber aonde estão, quanto tempo estão nessa situação, né? Às vezes não sabem se é dia, se é noite, não tem essa noção. Então a gente percebe que essa noção de tempo e espaço é bem perturbadora, porque deve ser diferente, realmente, né? É bem diferente da nossa dimensão, né? Então, é interessante que, por exemplo, como o André Luiz, ele não tinha nenhum preparo espiritual, conhecimento de nada, então, quando ele chegou no plano espiritual, para ele aquilo foi assim, ele não acreditava que a vida continuava depois da morte. Então, ele chegou no plano espiritual respirando, que nem ele diz assim, meus pulmões respiravam. Não tinha noção de ideia de tempo, não tinha noção de ideia de espaço. Mas só uma coisa, você vê que ele fala, Margarete, eu sabia que eu tinha morrido. Sabia. Né? Isso ele tinha sabia. Essa consciência. Interessante. Ele sabia que ele não estava mais no local no mundo dos vivos. onde no mundo dos vivos. E aí, o que impressionou foi ele ter a respiração. O que chamou a atenção. Os pulmões dele respiravam, né? Eu acho que por ele ser médico, acho que ele pensou assim, mas como? Quando a pessoa morre, tudo para de funcionar. E eu continuo tendo a respiração. Então, porque essa reencarnação aí, que ele chegou nas zonas inferiores, não foi a reencarnação dele como médico. Uhum. Foi a reencarnação anterior.
De médico. Justamente para confundir os leitores. Tem razão. A gente vai ficar meio confuso, às vezes, na história, porque ele vai misturar algumas reencarnações dele, justamente por conta daquela questão que a gente comentou dos direitos autorais, que a justiça foi atrás do processo do Humberto de Campos, né? Então, você vê aí, quando ele fala essa situação, na realidade, era o corpo perispiritual dele que estava ali, o corpo do espírito, né? O corpo espiritual. Então, ele respirava. Então, o corpo perispiritual, ele é uma cópia do corpo físico. Tem todos os órgãos. Tem as suas células, né? Tem tudo ali. Então, ele precisava adaptar aquele corpo perispiritual dele na condição onde ele estava. Então, é a mesma coisa que você sai de um país aqui, a gente sai do Brasil e a gente vai, vamos dizer, para o Alasca, para a Noruega, você vai ter que levar uma roupa diferente para se adaptar lá, porque o clima vai estar outro, tudo isso. Então, você tem que se preparar para isso, tem questão de fuso horário, todo mundo fica meio atrapalhado. A mesma coisa você sai para o plano espiritual. Quando tem que se preparar. Isso, você também não tem aquela noção, a gente tem uma noção de tempo aqui, o dia de 24 horas, de dia à noite, aquela... Então, você vai ter que passar por uma adaptação aí, de tempo e espaço. Né? Você não vai contar mais um dia, 24 horas. Por isso que ele falou na questão, na mensagem anterior, a própria mensagem dele, que ele dizia assim, uma existência é um ato, um século, um dia. Um dia. Um século, um dia. Você vê como que estava a noção de tempo e espaço para ele. Né? Muito, 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 muito diferente essa questão. E é interessante isso, né, Margarete? Quem atende irmãos desencarnados, né, que são esclarecedores ou participa de uma reunião mediúnica, às vezes pode perceber alguns desencarnados vivendo ainda anos lá atrás, com as roupas ainda da época deles, né? Falando coisas daquele tempo e achando que está ainda naquele tempo. Sim. Né? Porque um século é um dia para eles, né? Então, eles você vivendo. Como tivesse um congelamento naquela época. Você ficou ali, você parou ali. É a mente sua que está parada ali. Mas você já está numa outra condição, mas você continua preso ali. É interessante isso, né? Parece até um pouco até assustador de falar, né? Mas você veja que o próprio Emmanuel, que foi senador Publio Lentulus, né, na história do livro há 2000 anos, quando ele se apresentou para o Chico, ele se apresentou naquela postura do senador. Do senador, né? Porque foi uma reencarnação dele que marcou muito a personalidade dele, porque foi onde ele fez a transição, né? Quando ele tem o encontro, né, com Jesus, que ele, né, reconhece Jesus como o mestre, então aquilo marcou para ele. E isso vai acontecer com todos nós, né? Tem uma que vai marcar mais. Que vai mais marcar é aquela que você vai se identificar e você vai querer se mostrar daquela forma, né? E André Luiz, né, nesse caso aqui também, deve ser uma das últimas encarnações dele que está batendo mais, assim, principalmente o desencarne dele, né? Sim. Esse desencarne que está deixando ele mais, assim, mais apreensivo, porque foi desse desencarne para frente que ele começa a ter uma outra visão da vida espiritual, por mais que ele já tivesse desencarnado outras vezes. É verdade. E a gente vai ter experiência aí, né? Uhum. Agora, é interessante que ele sabia, como você disse, né? Que ele já estava na condição dos desencarnados, né? Interessante que ele tinha essa noção. Mas ele não tinha o conhecimento, né? Que era dessa forma, realmente. Por mais que já tivesse passado por essa situação antes. Então, era o despreparo espiritual dele, né? O despreparo espiritual dele colocava ele naquela condição. Interessante, né? Vamos continuar mais um pouco? Vamos continuar. Então, vamos lá. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis, impossível esclarecer. Que forças irresistíveis? Joguete de quem? Eu ia fazer essa pergunta. Joguete de quem?
né? Então, vamos ver aqui o que ele fala. Sentia-me, na verdade, amargurado, duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhoreando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me julgava o espírito. Você vê que ele estava se apresentando, Roseli, naquela condição, cabelo eriçado, coração aos saltos, era um estado de pânico que ele estava, né? De pânico, né? Pânico, de medo, meu, um horror. É como se eu estivesse vivendo uma cena de horror, né? Então ele está retratando isso. Eu acredito que ele tenha tido essa sensação mesmo, porque ali ele constatou a imortalidade da alma, né? A existência da individualidade do ser, mesmo diante da morte do corpo físico, né? Ele viu que continuava, né? Ou seja, a sobrevivência do ser, ele continuava existindo. Então, Sim. isso eu acho que a maior parte do medo dele foi essa consciência da continuidade, eu acho, né? Parece. Que acho que todo o nosso medo deve ser esse, né? E continua, né? Continua. Acho que você fala, e agora, né? Vamos lá. Aí diz assim, mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, então tinha alguém gritando lá com ele, né? De vez em quando fazia um silêncio. Quando fazia esse silêncio, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Então ele não estava sozinho, né? Não Naquele estava ambiente. sozinho. Não estava sozinho. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam o silêncio e a quietude do ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Então, ele ouvia aquelas vozes gritando, e ele pensava, tem alguém que está no estado de loucura, está preso aqui, né? Ele ficava ouvindo aquilo ali. Formas diabólicas, rostos álvares, quer dizer, aquele rosto branco, pálido, né? Expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. Então, Roseli, ele estava assim, parece aquele filme de terror, né? Ele está naquela paisagem. Será que essas formas diabólicas que ele fala aqui, esses rostos, expressões animalescas, eram alguma coisa da cabeça dele ou eram seres que ali estavam tentando perturbá-lo mais? Então, esses seres que apareciam, porque ali tinha gente, ele via gente. Então, tinha gente, Ele mas esses gente, que ele via, será? Então, esses espíritos que ele via eram espíritos que, pelo excesso de maldade que eles fizeram, apareciam rostos animalescos, deforma o corpo perispiritual. Então, não era só da cabeça dele. Não era só da cabeça dele, mas imagens, grande parte das emanações mentais que estavam naquela área e que ele também estava nessa mesma sintonia vibração, eram emanações mentais de maldade, desespero, revolta, tristeza, né? E tinha o quê? Cor, cheiro, densidade. Então, essas formas de pensamento tinha toda essa energia. E por ele estar na mesma vibração, né, na mesma sintonia, ele tinha essas visões, né? Então, por que ele estava nesse ambiente? Sintonia. Tenebroso. Porque ele tinha sintonia com isso. Porque a conduta dele no plano físico, quando ele estava encarnado, que a gente vai ver mais para frente, era uma conduta de alguém que não era assim uma pessoa amigável,
uma Que pessoa se preocupava com o que se próximo, né? preocupava com o próximo, com a fraternidade, Que ajudar alguém. pensava na parte espiritual, ele só achava que aquilo era matéria e pronto, né? Sim. O que E quando ele importa teve é algum a parte contato material. e quando ele teve algum contato com espiritualidade, ele zombava. É, através da mãe, né, que tinha, ele Sim. não, né? Isso aí não é nada, mas E a gente vai ver depois ele tudo vai isso. ver, depois ele vai ver o quanto foi importante o que a mãe passou. E às vezes a gente fala assim: "Ah, o meu filho, ele não quer ir para ou para uma evangelização ou para o catecismo, né? Ele escolhe depois a religião que ele quiser, eu não vou obrigar". Não é bem assim, não. Vocês vão ver aí, se a mãe do André Luiz não tivesse passado para ele, mesmo ele não querendo e não ouvindo, dando ouvidos, o que ficou lá dentro para ele, desses ensinamentos dela, né? E se ele tivesse ouvido, seria bem melhor, né? Seria bem melhor, mas a gente Talvez vai não ver. tivesse passado por isso, né? Não Pois estaria é, passando por tudo isso. pois é. Mas ele vai ter uma lembrança, né, disso daí. Vamos lá. Então você vê que quando ele fala que ele se sentia joguete dessas forças irresistíveis, quer dizer, ele estava preso por essas próprias emanações mentais dele, em sintonia com essas entidades, então ele não conseguia sair dali. É como se ele tivesse sido levado a própria consciência dele, né, também. Ele não conseguia sair daquele processo de alucinação, de aqueles gritos, aquele tumulto de medo, de pânico, pavor que estava. Ele não conseguia se aquietar, né? Quando tinha um momento de silêncio daquelas vozes, daqui a pouco elas voltavam de novo. Quando não eram os gritos dele, era o grito do outro, e ele estava sempre naquela perturbação, né? Isso. E outra coisa interessante, né? O local também tem o sol, mas o sol, acho que devido a essas emanações mentais, ele não consegue penetrar, né? Você vê que a paisagem, ele relata aqui, quando não totalmente escura, dizer, tinha uma neblina espessa. Então acho que desce essa. Porque ali você está vendo esses pensamentos, né? Para a gente ver como o pensamento tem forma, né? Não era Você um está lugar vendo agradável. os pensamentos, as emoções que estavam ali, que formavam essa neblina e que o sol não conseguia chegar, né? Não conseguia até chegar. ele. Não conseguia, porque não tinha. O padrão mental ali era muito denso, muito pesado, que não conseguia trocar aquela energia que ficava ali. Era muito pesado. Aí você vê que a luz era alvacenta. Dá para imaginar mesmo, né? Assim, o mesmo que eles colocaram no filme, né? Realmente eles conseguiram captar bem Captaram bem a deve passagem aqui, né? ser. Vamos lá, Roseli, mais um pouco? Prosseguindo. Diz aqui. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. Por que ele fugia sempre? Porque estava desesperado. Então é como se ele estivesse correndo de um lado para o outro, viajando desesperado de um lado para o outro e não ia para lugar nenhum. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa e os filhos perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Então, o medo, né? O medo aí que nos acomete quando nós não estamos, ou melhor, quando nós estamos diante de algo desconhecido, né? Então, esse medo que ele tinha, né? Assim que ele se desprendeu dos últimos laços físicos, né? Que ele fala aqui mesmo, né? Que ele se libertou da matéria, né? Como ele era um ser apegado à matéria, ele passou por uma perturbação após a morte. Então, ele estava no processo de perturbação após a morte. Só que era uma perturbação trazendo um pânico, trazendo medo, é como se ele corresse para um lado para o outro, fugir, porque não tinha noção de nada. Ele não tem noção de tempo. Será que eu vou ficar aqui muito tempo para o resto da vida, né? Aí as noções que a gente tinha antigamente era de céu e de inferno. Quem vai para o inferno é para sempre.
Então, o que você pensa? Eu vou ficar nessa situação aqui para sempre? Então, a falta de conhecimento, acontece isso, né? Por a gente desconhecer, a gente fica sem saber o que vai acontecer. Então, daí a importância de estudarmos as verdades espirituais, meditarmos, né? Fazer essa faxina interior para a gente se iluminar, porque aquele que tem o conhecimento, que sabe, né? Não teme esse desdobramento aí da realidade espiritual. A Você vê gente que ele não tinha as faculdades de raciocínio dele não aconteciam, não né? Ele não acontecia. conseguia. Quando você está com medo de alguma coisa, você não raciocina, não pensa. Você não Você não consegue colocar as consegue. ideias no lugar. O É o que ele medo, estava. o medo paralisa, né? O medo Paralisa. paralisa. Agora, se você conhece, você fica receoso, lógico. Nossa, então, né? Tô aqui. E agora? Mas aí você vai ter um pensamento mais assim, então, peraí, vamos ver como é que eu vou fazer. Agora, quando você desconhece aquilo, aí você fica paralisado. Paralisado. Vamos lá. O pessoal está quietinho, né, Roseli? Tá todo mundo prestando atenção aqui. É. Ó, a Sônia, ela disse que foi até tomar um cafezinho também. Ela já está tomando o cafezinho dela. Eu E espero tá que ninguém prestando esteja atenção. apavorado. Né? Não, Os não. próximos capítulos são melhores, tá bom? Não, mas é isso que a gente está falando, ó. Vamos conhecendo para a gente não passar a mesma coisa que o André Luiz. Então vamos lá, gente, né? Ele veio para isso mesmo, para mostrar para a gente não passar o mesmo. Aí ele diz assim: atormentava-me a consciência, preferiria a ausência total da razão, o não ser. Olha que interessante. Ele Ele preferia não estar entendendo aquilo, ficar alienado daquilo, entendeu? Para ele estar entendendo, né? E a consciência continuava atormentando. Então, a consciência dele estava profunda aí. Então era melhor ficar alienado, sem consciência, né? Quando você tem o corpo físico suga essa matéria mental. Mas no plano espiritual, você não tem um corpo físico para sugar a matéria mental. Então, você vai se apresentar no plano espiritual, com o seu corpo espiritual exatamente como você é. Do jeito que você sente, do jeito que você pensa, impacta a sua matéria mental. Como ele não tinha autocontrole das emoções... Lá no plano espiritual não dá para você fazer assim, por exemplo, ele lá passando esses tormentos, eu vou ver uma Netflix agora para esquecer um pouco. Não tem como, né? Não tem como ver Netflix lá. Não tem como. Não. Você vai continuar vivendo aquilo, porque é aquilo que te atormenta, o teu inconsciente coloca aquilo para fora, não adianta não. Eu vou trabalhar, fazer uma outra coisa para ver se eu esqueço. Não, aquilo vai te perturbar, até você tomar consciência, né, daquilo. Então, por isso que ele sentia a consciência dele atormentada, porque quando ele chegou no plano espiritual, ele se apresentou exatamente como ele era. Então, aí é que está o negócio, né, Margarete? Eu estava vendo hoje uma palestra, né, e ele fala sobre isso, né? Quando você toma consciência ou do seu defeito, do seu problema, da sua situação, aquilo exige uma ação, que você faça alguma coisa. E muitas vezes, para poder chegar a um resultado. E muitas vezes a gente toma consciência dos nossos defeitos, da nossa situação, mas a gente não parte para o segundo degrau, que é tomar uma atitude. Sim. E aí você fica sofrendo ali na sua consciência, né? Eu estou errado, eu estou errado, eu estou errado, e fica ali sofrendo. Então, ele tá brigando com ele mesmo, que ele preferia, assim, morreu, acabou. Isso é o que ele queria. Mas ele chegou lá, não foi isso que aconteceu. Então, ele estava atormentado com isso. Isso, o que ele fala assim, a ausência total da razão, o não ser. Ou seja, morreu, não penso mais, não sinto mais nada, não tem mais nada. Acabou. Sim, mas não foi isso que ele viu. Então, ele estava agoniado com isso, ele estava desesperado com essa posição que ele se encontrava agora. Margarete, com esse despertar que você falou. O pessoal começou aqui a perguntar, tá vendo? Mas é que tá todo mundo quietinho, porque a Érica falou assim, tá muito interessante esse trecho que vocês estão lendo, então,
por isso está todo mundo quietinho, tá? Então, Aí o Marvin falou o seguinte: todos aprendendo, olha o que nos espera se continuarmos com as mesmas atitudes de hoje. A Vanessa, ela está falando, como ele não tinha mecanismos de alteração de padrão mental ou vibratório, ele tinha mais dificuldade de sair daquela condição de padrão mental, o que acabou agravando com os espíritos em torno. É isso mesmo. Porque ele não tinha isso. Perfeito. onde se segurar, né? Se você tem o conhecimento, você tem onde segurar. Eu acho que o conhecimento vai ser essa corda que vai te dar força para você sair daquele buraco. Você veja que ele não parava para orar. Ele não parava. Não tinha noção nem de oração, de nada, entendeu? Não tinha, então ele não se desconectava daquele nível que ele estava. Que nem a Vanessa falou, não tinha desconexão ali. Então, quanto mais ele rodava em volta, ele ficava rodando e não saía do mesmo lugar. É tipo assim, você vai cavando mais o buraco, né? Você fica andando no mesmo lugar, você fica cavando ali, exatamente isso. Vai se afundando cada vez mais. Continua, Margarete. Vamos lá. Bom. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Então, você vê, as lágrimas lavavam o rosto em alguns momentos. Ou seja, ele estava começando a... vamos dizer assim, a passar pelo processo de arrependimento, né? Assim, eu preciso lavar minha alma, pôr para fora, né? Porque a hora que ele começava a chorar, que ele começava a ir para o fundo do poço, né? Vamos dizer assim, o desespero chegando ao máximo, aí ele cansava, aí vinha aquele sono. Aí sono ele se sentia mais nutrido disso. Mas também o sono era muito pouco, né? Era raro. E quando dormia era interrompido, né? Era interrompido. Voltava de novo, aqueles seres monstruosos acordavam e ele precisava fugir, né? Então ele já estava começando a dizer assim para ele mesmo, né? Estou no limite, já não dá mais. Uhum. Né? Alguma coisa já estava mexendo dentro dele, né? Que é isso, né? O que está acontecendo? É como se ele começasse a passar por um processo de reflexão interna. Era mais ou menos algo nesse sentido, né? Porque fala assim, as lágrimas lavavam-me incessantemente. Quer dizer, ele já não estava aguentando. Então, ele chorava desesperado. Mas mesmo quando ele chorava desesperado, ele adormecia, então ele ficava melhor, mas de repente ele já era bruscamente acordado pelas entidades. Por quê? Porque esse processo não acontece de uma hora para outra, né? Ah, sim. Existe mais alguma coisa ocorrendo ali. Aí ele diz assim, reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Olha... Tá vendo? Era tarde. Viu como ele estava começando a ter esse despertar, né? De consciência, de arrependimento, né? Como se despertei tarde, era tarde. Como dizer, existe uma esfera diferente daquela esfera que eu estava acostumada, que era a esfera material. Né? Eu vivia aquela esfera material. Mas a consciência disso foi tarde, né? Foi tarde. Você vê que o mundo dele era aquele mundo material. Aí, de repente, ele se desperta com um mundo diferente que ele não tinha conhecimento desse mundo. Agora, só que ele diz que esse despertar dele foi tarde. Foi tardio, entendeu? Pensando, né? Ele não tinha esse conhecimento. Não tinha. Então, né? Ele sofreu. Agora, imagina aquelas pessoas como nós, que temos esse conhecimento, que a vida continua, que o plano espiritual está lá, e é por afinidade que nós seremos, né, conectados. E mesmo assim, a gente tendo essa consciência, a gente não faz essa mudança. Sim. Então, quanto mais for dado, mais será cobrado. Sim.
E isso Exatamente. também vai ter um peso muito maior para aqueles que têm o conhecimento e não fazem essa mudança, É uma né? escolha, né? É uma escolha de cada um de nós, Vamos né? sofrer muito mais do que aquele que não tem a consciência. É verdade. Continua, Que para ver muito se a será gente dado, muito abre será cobrado. cobrado, exatamente. Vamos lá. Pensamentos angustiosos atormentavam-me. Não, desculpe. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-me agora extremamente secundários para a vida humana. Aqui, olha, vou te falar, ele dá assim um tapa de um lado e dá do outro, né? Quando ele pensava, né, começava a esboçar alguma coisa futura, um raciocínio, né, uma mudança de pensamento ali, né? Aí vinha aquele estrondo de novo na cabeça dele, né? Então era uma briga, né? Entre o ir para o melhor e o ficar onde eu estou, né? Aí ele começou a pensar que o problema religioso, que ele nunca se Deu interessou, importância. agora surgia mais profundo aos olhos dele. Então ele começou a perceber agora que ele fala assim, os princípios filosóficos, políticos, científicos, aquilo tudo do mundo material que ele conhecia, Se tornaram secundários, né? não servia para nada para ele onde ele estava agora. Mas existia algo que ele não quis, que era parte da religiosidade, que ele não se incomodou de conhecer. Esse, talvez, pela cabeça dele, estava começando a desenvolver um raciocínio, talvez esse tivesse alguma interferência aqui onde eu estou. Porque os outros não tinham. Eu conseguiria entender o que está acontecendo, né? Eu acho que é esse o pensamento. Isso não quer dizer que nós não devemos dar ao mundo, né, o seu valor. Isso não é isso, né? A parte material. Mas devemos dar o devido valor sem deixar de lado o autoconhecimento, a mudança, né, moral, o respeito ao próximo, a caridade, né? Tudo isso, esse conhecimento material aí, o conhecimento intelectual, se não tiver essa parte, não vai fazer sentido para você depois. E foi isso que ele percebeu, né? Você vê que quando ele começava a mudar, a ter uns lampejos de raciocínio e de solução, ele caía de novo. Por que ele caía de novo? Porque ele não tinha estrutura emocional ali, né? Ele não tinha espiritualidade, então ele tinha que exercitar a mente para a espiritualidade. E isso ele não tinha. Então, quando ele ia subir, ele já caía de novo. E é interessante essa parte aqui, né? Como ele se dá conta disso, né? Ele está passando ele está explicando para a gente como ele começou a ter essa tomada de consciência para algo além do mundo material que ele conhecia, né? Que existe algo a mais, né? Que movimenta tudo isso, né? Prossigamos? Vamos lá. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra. Mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Então, ele chegou no mundo espiritual acreditando, né, que aquele valioso patrimônio da Terra, né, os títulos, os diplomas, os conhecimentos disso, daquilo, né, chegou lá, tinha validade não tinha nenhuma importância mais lá. Como ele fala, né?
a humanidade se constitui de gerações transitórias. Quer dizer, as coisas vão indo de geração em geração, coisas que às vezes não tem sentido nenhum, elas vão se propagando, né? Ah, isso foi do meu avô, isso foi do meu pai, isso foi... E tem que passar de geração em geração em geração. Né? Coisas que são transitórias, perecíveis, que não vão acrescentar nada. Aí ele coloca, nós somos espíritos eternos. Né? Então, quais eram os valores que nós tínhamos que estar cultivando? Eram os valores somente materiais? Ou ficar só focado neles? Ou nós tínhamos que expandir isso para algo mais espiritual? É isso que ele está chamando a atenção da gente, né? Que a humanidade ela vai transitando de gerações em gerações e os padrões materiais e mentais vão se repetindo. E isso muda. Isso muda. Basta você ver o fenômeno da guerra lá em Israel. Quanto tempo esse processo de guerra vai passando de gerações em gerações e não sofre uma mudança de direção, de posicionamento. Então, isso tudo traz, né, uma limitação e uma consequência. E que não vai levar a nada. Esses espíritos vão desencarnar e vão voltar e vão continuar ali. Vão continuar nessa guerra. Eles desencarnam e continuam na guerra. Continuam vivendo como se ainda estivessem na carne. Guerra. Então, não tem a tomada de consciência ainda dessa verdade do espírito eterno, da sua destinação para a pureza espiritual. E aqui isso vale para tudo, né? Para tudo. No e próximo doenças parágrafo, também, tudo isso. O próximo parágrafo é bem interessante, Margarete, que ele fala, né? Que ele toma esse conhecimento de que algo maior existe, né? Sim. Vamos lá? Vamos lá. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Mas chega a hora, né? Como chegou para ele, vai chegar para todos nós. Manifestação divina ao homem, né? A força da oração, né? Do crer em algo superior, crer em algo que movia a vida, né? Que era a essência da vida principal, né? Ele fala assim, algo que fica acima do que é intelectual. Então, ele estava só no intelectualismo, no conhecimento, na inteligência. Tá? E aí? É o que a gente faz, né? A gente se desenvolve muito no intelectual, mas a gente não se desenvolve mais lentamente no moral. Né? Demora, mas chega. E até mesmo ele fala que ele conhecia o Velho Testamento, já lera o Evangelho algumas vezes, mas nunca com a luz do coração. Então, às vezes, você conhece toda a história, né, de Jesus, dos seus apóstolos, que não sei o quê, mas você não conhece essa história com o coração. Você conhece pela parte intelectual, pela parte histórica mesmo da coisa, mas né, acha bonito, legal, mas você não vivencia aquilo. Então, do que adianta esse conhecimento também, né? Sim. Conheço o livro dos Espíritos, eu costumo dizer, né? Pergunta número tal, a resposta é tal, falo com todas as letras, todos os pontos, todos os pingos, mas eu não vivencio. Então, isso não vai me adiantar de nada. Isso é só conhecimento intelectual, não é conhecimento moral. Sim. Aí vamos continuar mais um pouquinho. Vamos lá. De fato, como você falou, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folhear o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais.
Noutras ocasiões, interpretava-as com sacerdócio organizado, sem jamais sair do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente. Então, ele procurava textos para criticar, para julgar, mas os valores dos textos ele não selecionava o que ele lia. Você vê que ele fala aqui, ó, por meio da crítica, escritores, e também menos afeitos ao sentimento e à consciência. Quer dizer, ele não selecionava o que ele lia qualquer coisa. Entendeu? Coisas que não traziam nada que acrescentava para ele valores espirituais. Quando lia era muito materializadas. Era só para crítica, para mostrar o erro, né? Não buscava nada de valor, de interessante. Agora, interessante, o que? Conhecia as letras do Velho Testamento. Quer dizer, como que ele conhecia as letras do Velho Testamento? A mãe deve ter apresentado isso para ele. Deve ter passado, né? Dizem até, né? Não sei se isso é uma verdade ou não, mas geralmente quem estuda o Velho Testamento são os evangélicos, né? Uhum. Então, talvez ele tivesse alguma referência nesse sentido, de ter esse conhecimento, mas o Velho Testamento para ele era só para conhecer, só saber. Era só para ler e dizer assim, isso não tem nada quem foi Isaías, né? Só para saber, né? Essas são histórias, né? Isso. Que o povo conta, né? E aí você vê que ele tá passando agora nessa zona inferior, passando por essa reflexão, para essa tomada de consciência aqui, desse entendimento, né? Do quanto a religiosidade e a espiritualidade é importante para a nossa passagem do plano físico ao plano espiritual. E ele foi conhecer isso, como ele diz, tardiamente. Tardiamente. Vamos continuar ou paramos aqui? Não, continua, porque... não, tem mais ainda uma... Não, tem mais uma página só, Margarete. Eu acho que dá para gente... Não, é muita coisa, tem muita informação, Então, a gente dá uma parada, então. Né? A gente vai parar conhecia, aqui, a gente continua nessa parte. De fato, conhecia as letras do Evangelho, Testamento, né? Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara a letra sagrada com a luz do coração. Então, vamos, né? Procurar, né? Falar, ler, mas com essa luz do coração. Não simplesmente ler por ler, só para falar que conhece, eu já li. É lindo falar, né? Eu já li. Mas e aí, vivenciar? Você vivencia? A gente já viu aqui pelo André Luiz que não só conhecer não adianta. Olha, os nossos amigos estão fazendo comentários, Margarete. Então? A Ana Maria, ela falou o seguinte, eu acho que todos, na mudança de estado, recebemos uma ajuda para esse transporte, mas não acho que vamos logo para um lugar lindo. E, ao acordarmos, repleto de informações e estudos. Todos vamos com uma bagagem de erros maior do que as de acerto. Então, vamos ter que passar por essa reflexão, arrependimento pelo que deixamos de fazer, e aí sim, a ajuda que estava ali, só aguardando esse momento, para aí sim começar a fase evolutiva. Concordo, todos nós vamos passar por esse momento aí de perturbação também, sabe? Porque é o nosso estágio, gente, nós estamos num planeta de provas e expiações, isso é mais do que certo que nós somos espíritos imperfeitos, a gente está aprendendo, a gente vai ter muito mais perdas, erros do que acertos, do que ganhos, mas não podemos ter medo e nem ficar parado, né? A gente tem que fazer a nossa parte. A Vanessa, ela falou o seguinte, são valores efêmeros que a traça corrói, né? Falta de consciência espiritual, grande problemática da causa de moléstias e depressão também. Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente cai mesmo, porque você
você tem aquela ilusão e você acha que aquilo é tudo, isso vai acabar com a minha vida mesmo, né? Minha vida acaba e está tudo bem, mas se a gente tem essa certeza de que a vida continua, você vai ter esperança, né? Isso, quem tem esperança não vai entrar em depressão. O Marvin está falando aqui, demorou, mas ele finalmente se rendeu à espiritualidade. E isso vai acontecer com todos. Demora. E o Marvin diz, não vai por bem, vai por mal. É aquela velha pergunta, você vai pela dor ou vai pelo amor? Escolhe, mas que vai. Não pergunta, você vai ou não vai, né? A pergunta não é essa, você vai ou não vai? A pergunta é, vai pelo amor ou vai pela dor? Porque ter que ir, tem. De um jeito ou de outro vai ter que ir, Margarete. Sim. E aí? Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Mas você vai ver também a trajetória dele para essa tomada de consciência da espiritualidade, ainda vai ter sobes e desces. Ah, sim. Como disse aqui a Ana Maria, né? A gente tem erros, tem acertos, a gente vai fazer coisa que a gente deve fazer, outras coisas que a gente não deveria fazer. E ele, né, lá mesmo, já no plano espiritual, na colônia, ele fez coisas ali que... Você vê que ele estava procurando saber onde estava a esposa, os filhos, a família, né? Ele queria saber onde que estavam, que ninguém estava ali, que ninguém veio visitar, ninguém veio falar com ele ali. Mas ele tinha essa consciência de que ele já não estava mais no corpo físico, né? Mas tinha essa preocupação com a família, né? Onde está a minha família? Como é que eles estão? O que está acontecendo, né, com eles? Muito interessante. Onde o lar, a esposa e os filhos? Não sabia, perdeu. Não sabia nem onde eles estavam. Até essa coisa que a gente fala assim, não, esse é um amor que eu tenho pela minha família, né? Isso aí não tem nada a ver com uma parte material. Tem, gente. Pior que tem, né? O que é isso? Egoísmo. Né? Você quer saber onde está o meu filho, a minha esposa, a minha família. Não, você faz parte de uma família muito maior. Então, né, isso também é um egoísmo nosso, né? Você só se preocupar com aqueles que são seus familiares de sangue. A gente tem muito que aprender, Margarete. Vamos que vamos, né? Então, vamos. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E voltamos. Então, gente, só para quem não sabe, primeiro e segundo sábados, né? Primeiro e o segundo de cada mês, nós teremos o estudo do nosso lar, tá certo? Então, a gente vai continuar esse estudo agora em novembro. O primeiro sábado eu vou até pegar aqui para passar para vocês, ó. Dia 2 e dia 9, tá? Dia 2 é feriado, dia de finados, vamos estudar nosso lar. Exatamente, porque aqui a gente não tem feriado, né, Margarete? Aqui a gente muito bom estudar nosso lar no dia de finados, melhorar o astral. Que coisa melhor? Melhorar o astral. Mostrar que... Mas olha, vai cair bem no dia certo, que vai mostrar que a morte não existe. Isso. Então, vamos parar com esse negócio de só ir no dia 2 lá no cemitério levar florzinha? Vamos parar com isso? Eu sei que tem que cuidar da campa, né? Tem que cuidar dessas coisas, né? A gente cuida. Mas não precisa ser só no dia 2, não, tá? E não vamos só lembrar daqueles que já se foram no dia 2. Vamos lembrar todos os dias. Aqueles que a gente ama, a gente lembra todos os dias. Então, dia 2 e dia 9, já coloca aí na agenda estudo do nosso lar, tá bom? Sim, 2 e 9. Próximo sábado agora, nós temos Evangelho no Lar e vamos ter também o Livro dos Espíritos, tá bom? Então, já fiquem aí sabendo que nós teremos no dia, para todo mundo saber certinho, dia 19, Evangelho no Lar e Livro dos Espíritos. E para a gente fechar o mês de outubro, no dia 26, nós vamos ter a Márcia Loyola. Ela vem falando sobre o Cristo Consolador. Então, vai ser assunto assim, Cristo Consolador, né? Dá para abranger muitos assuntos. Então, a Márcia vai ser a nossa convidada de final do mês, tá certo? Vamos para as nossas ararinhas, amiga?
Vamos lá? Cadê aqui meu celular? Eu estou sem meu celular, mas eu vou pegar aqui pelo computador. Vamos lá. Ararinhas, começando com o Mário. Você já está aí com as ararinhas, Margarete? Peraí, estou pegando. Então eu começo. Eu acabei de achar a prece das fraternidades. Achou, tá vendo? É porque era para você fazer outra prece. Outra, viu? Ela apareceu aqui agora. Vamos lá. Eu vou começar então aqui com o Marvin. Marvin, acredite que já tem o de que precisa. Acreditando e agindo, você evolui continuamente. A próxima ararinha é da Ana Maria. Ana Maria, que a energia do universo traga para você paz para sua mente, amor ao seu coração e calma para o seu espírito. Amém. Agora a ararinha da Sônia Bonfim. Olha só, Sônia, quando você se mexe por dentro, põe em ação as forças de que dispõe e resolve de verdade vencer e ser mais como pessoa. E começam a aparecer, então, as mudanças. Valdira, sua ararinha. Valdira, cada pessoa que você presta auxílio é mais uma chave na solução de seus problemas. E o Mateus. Mateus, quando você se dedica a fazer o bem e a se entender com todos, isso cresce e preenche lugares no seu coração, não deixando espaço para as intranquilidades. A ararinha da Simone. Simone, quando olhei para trás e vi o quanto percorri e cresci, olhei para cima e agradeci. Agradecer sempre. Dona Icleia, sua ararinha, gerencie bem os seus pensamentos, as suas emoções e os projetos. A Clara agora, Margarete. Clara, quando acreditamos na força e no poder de Deus, tudo muda, tudo acontece, tudo se renova. André, a sua ararinha, André, o combustível da chama interna é pôr em ação as boas intenções e reconhecer suas aptidões e belezas íntimas. É amar as pessoas como iguais a você e ter o coração reverente ao Senhor Deus. Agora para nossa amiga Érica. Érica, a vida nos ensina a fazer bom uso do tempo, enquanto o tempo nos ensina o valor da vida. Ó, que o André Luiz estava passando por isso, né? Tá vendo? A vida ensina a fazer bom uso do tempo. Como ele não usou muito bem o tempo agora está ensinando... Está fazendo bom uso para ele. Ensinando o valor da vida, né? É isso aí. Agora eu vou fazer assim, eu vou tirar o do Moisés, depois você tira do Marcelo. Então, vamos lá. Moisés, esforce-se por enxergar a beleza que a vida tem. Toda beleza que você admira é um ponto de paz que nasce em você. Então, admira aí a beleza da Margarete, meu amigo. Agora do Marcelo, né? Do Marcelo, isso. Vamos lá, Marcelo. Aquilo que você coloca em sua mente a seu respeito torna-se uma verdade. Acredite no melhor sempre, mesmo que você não seja ainda totalmente como gostaria de ser. Porque a gente nunca é, né, o que a gente gostaria de ser, mas a gente tem que se contentar e estar sempre procurando melhorar. Vanessa, a sua ararinha, bendiga as suas dificuldades, tá, Vanessa? Através delas você se esclarece, dinamiza-se, aumenta a fé em Deus e descobre a força que você possui. Marie, Margarete vai mandar a sua ararinha agora, Marie. Marie, esperança é uma semente que Deus planta em nosso coração para nos dizer, vai dar certo. Vai dar certo, Marie. Pensamento positivo sempre. Paulo, olha a sua ararinha. Quanto mais você abre as portas do seu espírito à manifestação do poder de Deus, mais se preenche de energia pura e alcança a paz. Rosana, sua ararinha. Rosana, no caminhar da vida, nem sempre o caminho será leve, mas Deus sempre nos dará os sapatos adequados. Agora para o Rafa. Rafael, Deus não teria posto em você faculdades preciosas, habilidades, forças e poder infinito de pensar e vibrar se não fossem para uso real. Então, coloca tudo isso a favor do próximo, a seu favor. Agora, a ararinha do Antenor Pacheco.
Antenor, sejamos como a primavera, que renasce cada dia mais bela, exatamente porque nunca são as mesmas flores. Agora para Sheila. Sheila, desamarre-se do velho e cansado passado e ponha-se o quanto antes a pensar em si, nas chances de progresso, no que lhe ensinam a vida e as pessoas. E a nossa amiga Nelly, Margarete? Nelly, quando a gratidão é um hábito, a felicidade é um reflexo. Agora a Ararinha da Madá. Busque a madureza do teu espírito e direciona os pensamentos para um objetivo alto e alcançável. Se contratempos surgirem, considere-os normais, viu? E siga em frente. Porque contratempo, gente, vai surgir. Isso é normal. Ninguém vai fugir, ninguém vai passar por aqui sem um contratempo, sem uma decepção, sem uma tristeza, né? Vai ter, não tem como. Bom, pessoal aqui agradecendo as ararinhas, Margarete, olha aqui o Antenor aqui conosco, né, pedindo a ararinha para ele e para a Madá, que já foram. O Mar vem aqui desejando um ótimo final de semana a todos, até terça-feira no Se Liga na História. Quem não conhece o Se Liga na História, vem com a gente, né? A gente está lendo o livro Construindo um Caminho, é um livro da Shélida, muito bom, tá? Então, vem participar com a gente. É como se fosse uma telenovela, né? Antigamente tinha telenovela, né? A gente vai lendo o livro, vai comentando, a gente vai fazendo fofoca dos personagens do livro, aí conta uma fofoca nossa, aí vocês contam uma fofoca de vocês também. É muito gostoso, viu? Então, participem todas as terças-feiras aqui na oficina, às 20 horas, tá? Às 8 horas da noite. A Sônia aqui agradecendo, gratidão pela ararinha e tarde maravilhosa, aprendi muito. Eu também, viu, Sônia? Aprendi bastante. A Ana Maria aqui, muito obrigada pela ararinha, um ótimo final de semana para todos e até terça-feira no Se Liga na História. Isso aí, amiga. O Moisés também agradecendo. A Caloprinha. Essa eu não conheço, é nova. A Calopirinha, Roseli. A calopsita com ararinha, calopirinha. Caloprinha. Gostei. Caloprinha. Caloprinha ou calopirinha também pode ser, não sei. Depois você fala aí, Moisés, gostei, viu? Aqui, ó, um tenor também agradecendo, a Érica também desejando a todos um ótimo final de semana, e ela disse que, olha, programa maravilhoso hoje, muito aprendizado. Também acho, amiga, foi muito bom. Como diz a nossa amiguinha Xuxa, muito bom estar com vocês, muito bom ficar com vocês. Beijinho, beijinho e tchau, tchau. Ih, meu Deus do céu, ficou feio, né? Mas para quem é de sábado até sábado, para quem é de terça até terça-feira, Margarete. Tchau, gente. Obrigada mais uma vez pelo encontro. Até o mês que vem, se Deus quiser. Beijão para todos. Isso aí. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa semana, bom final de semana e uma boa semana também. Tchau, tchau. Tchau.